de hoje, nós iremos corrigir a atividade da página 141 sobre equações, certo? Então, pegue o caderninho de vocês e vamos responder, corrigir, no caso aí, a nossa atividade. Então, responda as questões no caderno. Na primeira questão, diz o seguinte: explique por que as igualdades matemáticas abaixo não são equações. Então, ó, nós temos a igualdade 3 ao quadrado mais 1 é igual a 2 mais 2 elevado ao cubo. E 2 elevado à quinta mais 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 10. Por que não são equações, gente? Para ser equação, né, a gente tem que ter um termo desconhecido, que a gente chama de incógnita. Então, a equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual haja um ou mais símbolos que representem números desconhecidos dessa sentença. Ou seja, na nossa equação nós temos que ter algumas letras, certo? Para representar esses símbolos desconhecidos, essas incógnitas. Então, aqui nessas igualdades, ó, nós conhecemos todos os termos. Não tem nenhum termo desconhecido. 3 ao quadrado mais 1, 2 mais 2 elevado ao cubo, ó. Todos os termos aqui são números, então aqui a gente tem uma igualdade formada apenas por números, a gente tem uma expressão numérica, né? Uma expressão, uma igualdade numérica. 2 elevado à quinta mais 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 10. Então, por isso que elas não são equações, por não apresentarem aí o termo desconhecido, ó. Não são equações, certo? Não são equações, pois não apresentam termos desconhecidos. Termos desconhecidos. Na segunda questão, pede para a gente identificar quais sentenças matemáticas a seguir representam equações. X mais 5 igual a 12 é uma equação. X menos 10 diferente de zero. Olha só, para ser equação também, a gente tem que ver se é uma igualdade. Então, x menos 10, a gente tem a incógnita, x, temos o termo desconhecido. Mas nós aqui não temos uma igualdade, a gente tem um sinal de diferente. Então, x menos 10 diferente de zero não é uma equação. X é igual a menos 10, ela é uma equação. Ó, nós temos sinal de igualdade, temos o termo desconhecido. X mais 10 maior que 10. Aqui nós temos o sinal de maior, também não é o sinal de igual, então ela não é uma equação. X menos 5 é igual a 2. Temos o sinal de igualdade, né? E temos aí uma sentença formada por termos desconhecidos também. E 10x é igual a 1. Também é uma equação nesse caso aqui, porque nós temos uma igualdade, nós temos uma sentença representando uma igualdade também com termos desconhecidos. Na terceira questão diz o seguinte: veja as equações que Helena escreveu. Helena escreveu 3x menos 1 é igual a 2x mais 1. 2x menos y é igual a 10 menos y. Quantas incógnitas há na primeira equação? Na letra A, na primeira equação, há quantas incógnitas? Apenas uma, ó. Há apenas uma incógnita, que é a incógnita x, certo? Apesar do x aqui, ó, aparecer tanto no primeiro quanto no segundo membro, nós temos apenas uma incógnita, que é a incógnita x. E na segunda equação, na letra B, pergunta aí, quantas incógnitas nós temos? Olha só, aqui na segunda equação, aparece aí pra gente o x e o y. Então, são duas incógnitas, certo? Duas letras, x e y aí pra gente. Na quarta questão, escreva as sentenças a seguir usando a linguagem simbólica matemática. Na letra A diz o seguinte: o dobro de um número x é igual a 20. Dobro, quando a gente fala em dobro, nós multiplicamos por 2. Então, 2 vezes x é igual a 20. O dobro de um número x, ou seja, 2 vezes x, é igual a 20. Olha só, o sinal de igual, 20. É essa a nossa sentença. Um número z aumentado de 82 é igual a 150. Diz na letra B assim:
um número Z, então Z, aumentado de 82. Então, mais 82 é igual a 150. Ó, igual é igual a 150, certo? Na letra C, agora, se subtrairmos um número x de 100, obteremos 36. Então, ó, vai ser 100 menos x é igual a 36. Ó, se a gente subtrair x de 100, então 100 menos x, subtrair é menos, vai ser igual a 36. E na letra D, a metade de um número x é igual a 25. Metade, quando a gente calcula a metade, a gente divide por quanto, certo? A gente divide por quanto? A gente vai dividir aí por 2. Então, como é que a gente vai calcular? Ó, x dividido por 2, certo? É igual a 25. Então, a metade de um número x é igual a 25. Então, estão aqui as nossas sentenças. Na quinta questão, escreva a equação correspondente a cada sentença. A gente vai fazer praticamente parecido ao quarto. Ao triplo de um número t, adicionamos 40 e obtemos 61. Então, ao triplo de um número t, triplo a gente multiplica por 3. Então, 3 vezes t, adicionamos 40. Então, mais 40 e obtemos, então, vai ser igual a 61. É essa a nossa equação aqui na letra A. Na letra B, diz assim, subtraindo 20 do dobro de um número y, então, o dobro de um número y menos 20, ó, subtraindo 20 do dobro do número y, obtemos 160, vai ser igual a 160, certo? Então, 2y menos 20 é igual a 160. Na letra C, vamos escrever a metade de um número x aumentada do próprio número x é igual a 96. Então, a metade de um número x, x dividido por 2, aumentado do próprio número x, então, mais x, aumentado é mais, é igual a 96. Ó, vai ser igual a 96. E na letra D, nós temos o quíntuplo de um número x é igual ao triplo do número x aumentado de 62. Então, o quíntuplo vai ser 5 vezes x é igual ao triplo do número x aumentado de 62. Então, vai ser 5x é igual a 3x mais 62. Certo, gente? Então, aqui a gente só fez escrever as equações de acordo com a sentença, né? Que a gente leu. Aí, na sexta questão, fala assim: daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra X, escreva uma equação que representa, que permita calcular a idade que Karina tem hoje. Né? Então, daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Então, a idade que ela tem hoje, que é X, que é o que a gente quer descobrir, mais 5, que é daqui a 5 anos, ela vai ter 37 anos. Então, x mais 5 é igual a 37. A gente só vai escrever a equação. Não pede pra gente calcular, não. Então, a equação que permite a gente calcular a idade de Karina, que é a idade que Karina tem hoje, vai ser x mais 5 é igual a 37. Ó, a idade que ela tem hoje, mais 5 anos, vai ser igual a 37 anos. Questão 7. A diferença entre a idade de Mariana e a de Gabriela é de 2 anos. Se Gabriela hoje está com 23 anos e é a mais nova das duas, use a letra X e escreva uma equação para calcular a idade de Mariana. Então, olha só, vai ser no caso X menos 23 é igual a 2, né? Porque, olha só, a diferença da idade de Gabriela e de Mariana de 2 anos, certo? Então, X, que é a idade de Mariana, menos a idade de Gabriela, que tá falando aqui que é 23 anos, vai ser igual a 2, certo? X menos 23 é igual a 2. Se Gabriela hoje está com 23 anos e é a mais nova das duas, use a letra X para escrever uma equação para calcular a idade de Mariana, certo? Você pode colocar a idade de Mariana menos a idade de Gabriela é igual a 2,
Ou vocês podem colocar que a idade de Mariana menos 2 vai ser igual à idade de Gabriela. Tanto faz. Ou uma ou outra a gente chega na idade de Mariana, certo? Na 8ª questão. Uma prefeitura aplicou 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi de 250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$ 1.000 é... Nesse caso aqui, olha só. Uma prefeitura aplicou 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi de 250 mil. Se cada creche custou 250 mil e fala que foram 3 creches, então as 3 creches custaram 750 mil, certo? Ok? Olha só, 3 creches custaram 750 mil, certo? Porque uma só custou 250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$ 1.000 é... Então, olha só, vai ser no caso aí, ó, 850, que é o valor total, é igual ao valor do parque mais o valor da creche. Quanto é que a gente gastou na creche? 750 mil, então 750. Então, 850 é igual a X mais 750. Então, aí no caso vai ser a alternativa D. Alternativa D, certo? Na 9ª questão. 2 caixas são colocadas em uma balança que marca 68 kg. A massa da caixa maior é igual ao triplo da caixa menor. Usando a letra X, represente esse fato com uma equação. Então, a massa da caixa maior é igual ao triplo da caixa menor. E as duas juntas, no caso, vai ser igual a 68. Porque 2 caixas foram colocadas, né? No caso aí, em uma balança e marca 68 kg. Então, a gente tem uma caixa maior, que é X, mais uma caixa menor, que diz que é o triplo da caixa. Então, 3 vezes X. E a soma delas duas vai ser igual a 68, certo? Então, a gente tem uma caixa maior com a massa X, mais uma caixa menor, né? Que é 3x igual a 68. No caso aí, ó, a caixa menor, que é x, mais a caixa maior, que é 3 vezes x, que vai ser igual a 68. Fazendo a correção aí. Na 10ª questão, em um terreno retangular, a gente tem um terreno aí retangular, ó, onde nós temos aqui, ó, x metros e aqui mais x mais 10 metros, certo? X mais 10 metros. Diz o seguinte, em um terreno retangular, o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. Então, aqui, ó, o comprimento, a largura é x... E o comprimento é x mais 10, tem 10 metros a mais que a largura. Se representarmos pela letra x o número de metros da largura, o comprimento será representado por x mais 10. Sabendo que o perímetro desse terreno é 80 metros, escreva uma equação que nos permita calcular o comprimento e a largura do terreno, certo? O comprimento e a largura do terreno. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o perímetro, o que é perímetro? É igual a 80. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se o terreno é retangular, ó, os lados opostos têm a mesma medida. Então, para calcular o perímetro, o que eu vou fazer? Eu vou somar os lados, né? É a soma dos lados, ó. Vai ser aí x mais x, 2x, mais x mais 10 duas vezes, eu posso representar assim, ó, 2 vezes x mais 10, ok? E como eu somei a medida dos lados, então vai ser igual a 80, que é o perímetro que foi dado na questão. Então, tá aqui a nossa equação que permite, ó, a gente calcular a medida aí de cada lado desse terreno aí. Então, por hoje é só. Abraços e até a próxima aula.